Apareceu a Margarida, olê, olê, olá. Gente, eu acho que eu nem sei mais gravar. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Tanto tempo que eu não apareço por aqui, mais de 2 meses, acho que quase 3 meses que eu não apareço por aqui. E eu tentei responder, aqui mandou mensagem dizendo que estava preocupada e tudo mais. Agradeço muito pelo carinho, fico feliz em saber que vocês sentiram minha falta de alguma forma. E eu vim para esclarecer mais ou menos por que eu sumi e também dizer o que vai ser do canal de agora em diante. Bom, eu tinha gravado um vídeo explicando que eu tinha feito um novo vestibular e passado e que eu tentaria me organizar e conciliar. O que aconteceu é que o curso ele começou já no final de setembro, para terminar agora, no começo de janeiro. No sábado eu faço minha última prova. Então ficou um período muito curto para 7 disciplinas. Nisso eu tive que me desdobrar para poder dar conta de tudo isso e acabou tomando muito do meu tempo. Outro ponto importante foi que no final do ano, do meio para o final do ano, eu comecei a participar de alguns encontros da igreja, fora da cidade, aqui na cidade. E assim, foi um reencontro meu com Jesus, foi um reencontro meu com a oração, foi muito bom pra dar esse ânimo, esse up na nossa espiritualidade. E assim, foi maravilhoso. Então eu também acabei focando muito nisso, em querer me aprofundar mais em algumas coisas, principalmente na oração. Depois veio o encontro de Jovens com Cristo aqui na minha cidade, que eu não ia trabalhar, acabei trabalhando. Então tudo isso junto com esses outros detalhes que eu falei da faculdade, mais organização do casamento, faltam menos de 60 dias para o meu casamento, acabou fazendo com que eu não conseguisse gravar. Algumas vezes tive tempo, mas eu andava muito cansada. E também confesso que acabei perdendo um pouco do ânimo com isso. Com relação aos salmos, é um assunto bem delicado que eu tenho pra conversar com vocês, porque é o seguinte, eu tô até sem jeito, eu não sei mais gravar. É o seguinte, bem, há pouco menos de um ano, ou pouco mais de um ano, não sei, aqui na minha paróquia não tinha grupo de salmistas. Tinham pessoas que, como eu, eram às vezes chamadas pela pastoral responsável pela animação litúrgica naquele dia para fazer o salmo, casamento, etc. Criado um grupo, a pedido do pároco da cidade, pegou pessoas já dos corais e outras pessoas que já tinham o hábito de cantar, mas que não estavam servindo de alguma forma e se sentiram chamados e criou esse grupo. Porém, uma das exigências do pároco é que não fossem criadas melodias pela gente, nem pelo coral. As melodias deveriam seguir o CD da irmã Miriam Collin, o CD da Paulus, e então assim, esse CD tem ano A, ano B, ano C, e para todos os domingos e tempos tem, só não tem para o meio da semana, mas para toda a missa dominical tem as melodias. Então essa era a exigência. Então até outubro, acho que o último vídeo que eu gravei foi em outubro do ano passado, eu fazia as melodias pra vocês, criava, mas no domingo que eu era escalada pra cantar aqui na igreja, eu não cantava minha melodia, porque eu acho que a obediência é tudo, a obediência principalmente na igreja é muito importante, e assim eu entendi que eu deveria seguir, como todos os outros estavam seguindo, claro, a orientação do pároco. Nisso o que aconteceu? Eu fiquei me questionando por que tem que ser apenas essas melodias. Aprendi a gostar dessas melodias, pra quem conhece, elas são bem diferentes do que a gente está acostumado. E aí eu fiquei meio me sentindo, ao pesquisar como deve ser o salmo na missa, eu fiquei sentindo que ao criar melodias e postar pra vocês, eu estava contribuindo para que a liturgia não acontecesse da forma como ela deve acontecer. E assim, para quem é apaixonado pela tradição da igreja, para o católico, realmente católico, o católico ele tem que amar a igreja, amar os dogmas da igreja, não existe questionamento. Acreditar nessa inspiração que vem do próprio Jesus para aquilo que é decidido na nossa igreja. Então assim, eu sou apaixonada pela tradição, pela valorização da liturgia, pela liturgia bem rezada na missa. Então assim, eu fiquei bem curiosa. E eu sempre evitei criar melodias que as pessoas chamam de melodias apaixonadas, que mais parecem música do que uma oração. Eu tentava ao máximo evitar. Porém, se você vai ler na Instrução Geral do Missal Romano,
Existem várias orientações para os salmistas, que eu não vou me lembrar de todas, mas é muito importante lembrar que ele fala que o salmo pode ser criado, uma melodia pode, no Missal Romano fala, mas desde que seja em canto gregoriano ou próximo ao canto gregoriano. Eu não conheço de canto gregoriano, eu nunca tive formação nesse sentido, então eu sei que as minhas melodias elas não estavam no estilo do canto gregoriano. Tanto que a gente que escuta uma melodia desse CD da irmã Miriam Collin, parece que eu tô fazendo propaganda, mas a Paulus nunca me deu nada. Então, pra quem escuta esse CD, a gente vê que a parte do refrão realmente é um pouco musical, mas que na parte da salmodia, né, que não é uma canção, é uma salmodia, é diferente, é uma mistura entre recitação e canção. Deixa eu pegar para dar um exemplo para vocês da última que eu fiz. Não, janeiro. Da última que eu fiz. Então, foi do dia 1º de janeiro, né? O refrão era mais ou menos assim. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. E aí a salmodia. Vamos ver como é diferente do que a gente costuma cantar. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. E sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho. E a sua salvação por entre os povos, que Deus nos dê, enfim. E aí eu fiquei mesmo, tomei essa consciência de que as melodias que eu fazia não eram tão apropriadas, não estavam erradas, eu tentava fazer uma coisa oracional que conduzissem as pessoas a esse momento mais espiritual. Creio que consegui, algumas vezes pelo menos, mas não é o que manda a instrução geral do Missal Romano. Dentre outras orientações, eu li algo muito interessante que fala da questão da métrica, da questão da silábica, e o canto gregoriano ele tem esse respeito à métrica, como é no salmo responsorial ou no cântico, que às vezes não é bem um salmo, né? Então ele tem esse respeito, ele sabe fazer a divisão silábica, e eu lembrei que às vezes em alguma melodia eu não fazia a entonação na forma certa. E aí você pode pensar, não, isso é bobagem. Não é. Se você observar no lecionário, que toda a leitura do salmo deve ser feita pelo lecionário e não pela liturgia ou por qualquer jornalzinho, tem umas partes, aqui não tem, né? Tem umas partes em negrito, assim, em destaque, que é realmente essa questão silábica, que deve ser respeitada. Então, assim, eu fiquei realmente sentindo isso. E eu vi que dessa forma, se a pessoa cantar realmente da forma que é orientada, e claro, tem uma dedicação de ensaiar, de colocar no seu tom, de fazer realmente assim com o espírito oracional, que a missa fica muito mais rica, porque deixa de ser uma coisa assim, sentimental para ser uma coisa espiritual, sabe? Uma coisa mais voltada mesmo para oração. E aí quando eu peguei a liturgia desse ano, aí eu vi o seguinte, que começaram a vir cifras e partituras. E aí eu fiquei me questionando, né? Como assim cifras e partituras? Existe um padrão. E essas cifras e partituras são mesmo do CD da irmã Miriam Collin, porque a liturgia diária é da Paulus. E aquele jornalzinho o domingo. Então assim, eu não queria tomar uma decisão de não criar mais melodias sozinha. Eu expus pra vocês as dúvidas que eu tenho, expus pra vocês. E assim, eu posso dizer que eu, Kathleen, cantarei desta forma como a instrução geral do Missal Romano orienta. Mas assim, eu quero que a gente debata esse tema, que a gente debata esse assunto. Pra mim é algo muito difícil, sabe, falar que talvez eu não faça mais essas melodias, porque eu sei que a maioria dos meus inscritos vieram por causa das melodias de salmos, muito, muito mais do que por causa dos outros vidas. Então, assim, eu quero a opinião de vocês, eu quero saber o que vocês acham disso, eu quero saber se vocês pretendem ainda cantar de outra forma, de outras melodias. Não sou eu que vou mudar isso, né? Nem na paróquia, nem na cabeça de ninguém, nem é a minha intenção. Minha intenção só foi expor. Então eu quero saber a opinião de vocês. Dependendo do que a gente conversar, ok, eu volto a gravar melodia sem problema nenhum. Tenho minhas dificuldades? Tenho, porque sou eu sozinha pra pensar numa melodia, colocar cifras. Às vezes meu noivo me ajuda, mas assim,
É uma correria, eu gravo sozinha, eu toco sozinha, eu cifro sozinha, eu digito as cifras sozinha, mas isso não é problema, a gente dá um jeito de tentar organizar o tempo se vocês disserem que ainda desejam isso. Se vocês disserem que não, que realmente a liturgia deve ser rezada de acordo com a instrução, que a missa fica muito mais rica, e a gente sabe que fica, as próprias músicas, e assim, ó gente, eu sei que muitos podem pensar, mas na Canção Nova canta de outra forma, ou em tal lugar. Eu não tô dizendo quem tá certo ou quem tá errado, eu tô dizendo que tá falando lá na instrução. E assim, é da consciência de cada um, é de cada um querer seguir ou não. A mesma coisa são nos cantos próprios para o tempo da igreja. Existem músicas lindas que a gente gostaria de inserir na missa que falam de comunhão, boas para a procissão de entrada. Mas assim, ou o músico está a serviço da missa, do sacrifício da Santa Missa, de contribuir para que aquele sacrifício seja bem celebrado, bem vivido, bem participado, ou está em função de si. Eu não quero estar em função de mim. Então, assim, eu acho que as músicas realmente têm que respeitar o que está sendo abordado nas leituras do dia, no Evangelho. E a minha decisão particular, enquanto salmista, é que eu vou fazer os salmos dessa forma, como foi orientada pelo padre da minha cidade e como está lá na instrução. Mas fica aí, espero muito que vocês comentem, que vocês opinem, que a gente discuta mais esse assunto para podermos tomar uma decisão. No mais, quero voltar com os demais vídeos. Meu casamento tá próximo, mas tive muitas ideias para diário do casamento católico, tirando dúvidas que eu tinha e que agora eu não tenho mais para poder ajudar vocês. E eu vou sim continuar gravando vídeos, ainda que eu não grave salmos. Eu sei que a maior parte, assim, 95% das grandes visualizações do meu canal, exceto o meu vídeo sobre 8 dicas para salmistas, que é um vídeo assim que não para, assim. Todo dia eu recebo comentário nele, graças a Deus, quero fazer até uma versão 2. Eu sei que o de melodia de salmo é onde eu tenho grandes visualizações, é onde eu ganho muitos inscritos, muitos likes, mas não é minha intenção, não monetizo meus vídeos, nunca monetizei, não é minha intenção ganhar fama, ganhar sucesso, nada disso. Minha intenção é compartilhar as coisas que eu acredito, as coisas que eu gosto e principalmente conhecimento sobre a nossa Santa Igreja. Então é isso, comentem aqui embaixo, dá like. E eu tava com muita saudade de vocês, me desculpem pela ausência, foi uma desorganização minha mesmo, me desculpem, fui falha, bastante falha nesse sentido, mas vamos tentar organizar aí nesse novo ano que começa. Então um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.